Olá a todos, sejam bem-vindos ao CPE. Hoje vamos fazer a resolução do exame 2023 do Instituto de Ciências de Saúde. Para você que tem interesse, pretende concorrer para os cursos do Instituto de Ciências de Saúde, então fica aí atento, porque você vai receber todas as dicas para que você possa fazer a preparação da melhor maneira conosco. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Então, vamos agora para o número 1, sem perder tempo. Ok, número 1 diz assim: nas aulas de biologia, e mais propriamente de citologia, estudou a célula, unidade morfofuncional dos seres vivos. Existem dois tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas. A diferença entre elas é, basicamente, você sabe o que é célula. Nós sabemos que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Nós sabemos que uma das características apresentadas por todos os seres vivos é que os seres vivos são constituídos por células. Entretanto, há diferença quanto ao tipo de célula apresentada por seres vivos. É daí que, tradicionalmente, as células elas são divididas em dois tipos, em célula procariótica e também célula eucariótica. Esta divisão, quanto ao tipo de célula, tem a ver com as diferenças que existem nos dois tipos de célula. Então, vou mencionar aqui algumas diferenças que existem entre os dois tipos de célula. A célula procariótica é uma célula que apresenta uma organização estrutural simples, enquanto a célula eucariótica é uma célula que vai apresentar uma organização estrutural complexa. Nós também sabemos que a célula procariótica não possui núcleo e a célula eucariótica ela possui núcleo. Nós sabemos que o núcleo é delimitado por uma membrana. Esta membrana que delimita, reveste o núcleo, nós chamamos de membrana nuclear, ou ainda podemos chamar de carioteca, ou ainda podemos chamar de envoltório nuclear. Uma vez que a célula procariótica não possui núcleo, consequentemente não vai apresentar a membrana nuclear. Enquanto uma célula eucariótica possui núcleo, consequentemente vai apresentar a membrana nuclear que nós chamamos de carioteca. Nós ainda sabemos que dentro das células existe o que nós chamamos de material genético, existe o que nós chamamos de informação genética. Esse material genético dentro de uma célula não fica em qualquer lugar, não fica em qualquer sítio. Existe um lugar específico onde nós podemos encontrar o material genético dentro das células. E o lugar onde o material genético normalmente dentro de uma célula fica armazenado é no núcleo. Mas, portanto, a célula procariótica não tem núcleo. Consequentemente, o material genético vai ficar disperso, ou seja, espalhado no citoplasma. Enquanto, uma vez que a célula eucariótica possui um núcleo, então, esse material genético vai ficar armazenado dentro do núcleo. Então, já mencionei aqui, basicamente, 4 diferenças básicas entre célula procariótica e célula eucariótica. Então, com essas diferenças básicas que eu já mencionei, já é possível responder à pergunta número 1. Uma das diferenças que existe entre célula procariótica e célula eucariótica é que a célula procariótica não possui núcleo, enquanto as células eucarióticas possuem núcleo. Então, a alternativa correta para a pergunta número 1 é a alternativa C. Alternativa C. Dando continuidade para a pergunta número 2, pergunta número 2 diz assim: é um experimento ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores brancas,
obteve 100% de plantas com flores roxas. É F1. F1 significa primeira geração. Levando em consideração que o experimento obedece à primeira lei de Mendel, espera-se que em F2 as flores roxas e brancas apresentem-se em uma proporção de... Primeiro aqui, já entramos num capítulo importante da biologia que nós chamamos de genética. Nós sabemos que a genética é o ramo da biologia que vai estudar a hereditariedade, vai estudar como as características elas são transmitidas de geração em geração. Entretanto, existe o que nós chamamos de cruzamentos genéticos, onde para cada característica pode-se cruzar e, consequentemente, pode-se prever quais são as características da descendência. Entretanto, aqui cruzou-se duas plantas, uma planta que apresenta flores roxas e outra planta que apresenta flores brancas. No cruzamento dessas plantas, na primeira geração, na descendência após o cruzamento, todas as plantas apresentavam flores roxas. E a pergunta ainda diz, esse experimento ele obedece à primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é conhecida como lei da uniformidade dos caráteres. Essa lei diz o seguinte, todos os indivíduos da primeira geração, ou F1, são semelhantes uns aos outros e a um dos seus descendentes em relação à característica em estudo. Então, essa é a lei da uniformidade dos híbridos. Podemos chamar de lei da uniformidade dos híbridos ou ainda podemos falar de lei da uniformidade dos caráteres, onde a descendência será semelhante uns aos outros em relação à característica em estudo e também vão apresentar uma características dos seus progenitores. Vamos representar uma das dicas fundamentais que eu dou para você, para responder com sucesso os exames, qualquer exercício de genética, é o seguinte, é que para você responder corretamente, você precisa ler a pergunta, entender a pergunta. E depois de ler e perceber o que a pergunta quer dizer, você precisa extrair os dados. Então, é o que nós vamos fazer no exato momento. Vamos extrair os dados. Pergunta 2, vamos para os dados. Nós sabemos que aqui trata-se de uma única característica em estudo, que é a cor da flor. Então, aqui nós teremos flores roxas e flores brancas. Cruzou-se essas flores, cruzou-se flores roxas com flores brancas. Após o cruzamento, a descendência que foi obtida no cruzamento de flores roxas e flores brancas na F1 foi de flores roxas. Aqui fica claro que as plantas que vão apresentar flores de cor roxa apresentam alelos dominantes ou genes dominantes em relação àquelas plantas que apresentam flores brancas. Então, nós podemos escolher uma letra maiúscula para colocar aqui para as flores roxas. Então, as flores roxas é a maiúscula. Então, vamos colocar no traço. Colocamos o traço aqui porque nós ainda não sabemos se essa característica é determinada por alelos dominantes homozigóticos ou por alelos híbridos. Um alelo dominante e um alelo recessivo. Nós já sabemos que os alelos aqui são heterozigóticos. Então, e nós sabemos que esse alelo dominante, ele domina sobre os alelos que vão determinar a cor dessas plantas, que é a cor branca. Então, vamos colocar aqui os alelos recessivos, que são 2. Nós sabemos que uma característica recessiva só pode ser expressa em dose dupla.
quando nós tivermos dois alelos recessivos. Então, nós temos isso. Então, na lei da uniformidade dos híbridos, após o cruzamento dos progenitores, nós teremos descendentes idênticos uns aos outros. E esses descendentes vão herdar pelo menos uma característica de um dos progenitores. Isso nós podemos justificar a partir do cruzamento de Punnett. Então, aqui uma outra dica que você precisa observar é que, número 2, é só prestar atenção. Diz assim, é um experimento ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores brancas. Então, quando aqui trata-se de plantas puras, quando se fala de plantas puras, significa que é homozigótico, são plantas homozigóticas. Então, uma dica que você precisa saber em genética é que homozigótico é o mesmo que dizer caráter puro. Caráter puro, né? E heterozigótico é o mesmo que dizer híbrido. Então, aqui são flores roxas puras e flores brancas puras. Então, indivíduos homozigóticos eles podem ser dominantes e podem ser recessivos. Então, se é homozigótico dominante, é porque vai apresentar dois alelos dominantes. Então, podemos dizer que essas flores roxas apresentam os dois alelos dominantes. E homozigótico recessivo, nós sabemos que estes indivíduos são determinados a partir de dois alelos recessivos, que são idênticos. Então, vamos cruzar uma flor roxa, que é homozigótico dominante, com uma flor branca, que é homozigótico recessivo. Vamos colocar isto no quadro de Punnett. Ok, no quadro de Punnett, isto vai ficar assim. Aqui nós vamos ter o símbolo do macho, aqui o símbolo da fêmea. Vamos colocar os gametas do macho, que é um alelo dominante e um alelo dominante. E vamos colocar os gametas da fêmea, que é um alelo recessivo e um alelo recessivo. Então vamos cruzar. Então vamos ter azão e azinho. Então a letra maiúscula vamos chamar de azão, porque é a grande, e a letra minúscula vamos chamar de azinho. Então vamos ter aqui azão e azinho, e aqui vamos ter azão e azinho, e aqui vamos ter azão e azinho. Nós conseguimos ver todos esses descendentes aqui são idênticos uns aos outros. E esses descendentes, quanto à proporção fenotípica, são 100% flores roxas. Nós sabemos que uma flor roxa é determinada a partir de um alelo dominante. Então, todas as flores da descendência vão se apresentar com a cor roxa. Então, aqui na pergunta diz o seguinte: espera-se que na F2 as flores roxas e brancas apresentam-se em uma proporção de... Então, se nós já estamos na F2 nós devemos colocar esses dois. Temos que colocar esse genótipo, o genótipo da descendência, para cruzar entre si. Então, nós vamos ter progenitores. Nós sabemos que toda descendência é de flores roxas. Então, vamos dizer progenitores, vamos colocar aqui macho, e aqui vamos colocar fêmea. E depois vamos colocar o fenótipo. O fenótipo de todos esses progenitores aqui é que apresentam a cor roxa. Então, vamos colocar aqui flor roxa a cruzar com flor roxa. E agora vamos colocar o genótipo. O genótipo é o resultado obtido em cada quadradinho aqui. Então vamos colocar aqui, nós conseguimos ver que temos um genótipo híbrido ou heterozigótico, porque temos um alelo dominante e um alelo recessivo. É só colocar aqui. E depois, na F2, esses alelos aqui vão se separar na formação de gametas. Então, é só separar os alelos a partir da vírgula.
E depois vamos ter aqui a famosa F2. F2 significa segunda geração. F1 significa primeira geração. Então vamos colocar aqui o quadro de Punnett, onde nós teremos aqui o macho, aqui teremos a fêmea. Aqui onde temos o símbolo do macho numa posição oblíqua, vamos colocar os gametas do macho, que é um alelo dominante e um alelo recessivo. E vamos colocar aqui para a fêmea, aqui onde temos na vertical para o símbolo da fêmea, vamos colocar um alelo dominante e um alelo recessivo. Então nós teremos azão e azão. Combinamos muito bem no início que a letra maiúscula vamos chamar de azão e a letra minúscula vamos chamar de azinho. Então nós teremos azão e azão. E teremos azão e azinho. E teremos azão e azinho. E teremos azinho e azinho. Então, cada quadradinho aqui corresponde a 25%. Nós sabemos, no quadro de Punnett, aquele quadradinho que vai apresentar pelo menos um alelo dominante vai manifestar a cor das flores roxa. Então, se eu procurar no quadradinho onde nós temos o alelo dominante, vamos ter aqui, temos alelos dominante, alelo dominante e alelo dominante. Então, em todo o quadradinho onde nós temos o alelo dominante, temos um genótipo na qual um dos alelos é dominante. Então, as flores dessa descendência vão ser flores roxas. Então, as flores roxas aqui aparecem 3 vezes. Aparece aqui 1, aparece aqui 2 e aparece aqui 3. Então, a proporção aqui será de 3, que são plantas roxas, plantas com flor roxa, e o genótipo que determina flores brancas só aparece uma única vez. Esse genótipo vai apresentar apenas alelos recessivos. Então, teremos aqui um para flor branca. Então, aqui dá para concluir que a proporção na F2, na segunda geração, neste cruzamento, é de 3 para 1. E isso está indicado na alternativa D. Então, número 2, a opção correta é D. Então, aproveita e faz o screenshot para poder passar no seu caderno. Vamos agora para o número 3. O número 3 diz o seguinte: a mitose e a meiose são 2 processos importantes que garantem a divisão das células. Sobre a meiose, marque a afirmação incorreta. É assim, você estudou, quero acreditar que você estudou, que nós chamamos de ciclo celular. Nós sabemos que o ciclo celular ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é a interfase, a segunda etapa é a etapa da divisão celular. Na interfase, nós temos as 3 fases. Primeiro que é a fase da G1, a fase S e a fase da G2. Quando nós entramos na divisão celular, a divisão celular ela pode ser de 2 tipos, né? Pode ser por mitose ou também pode ser por meiose. Nós sabemos que a mitose é o processo de divisão celular em que uma célula se divide e origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Ou seja, na mitose, as células filhas que são geradas, elas serão idênticas à célula-mãe. Então, quando nós temos um processo de mitose, teremos uma célula, pode ser uma célula diploide, ela vai se dividir em 2 células filhas também diploides. O número de cromossomas de uma célula mãe diploide será igual ao número de cromossomas das células filhas. Então, se por exemplo a célula mãe apresentar 20 cromossomas, as células filhas também vão apresentar 20 cromossomas. Enquanto a meiose é o processo em que uma célula diploide ela se divide e origina 4 células filhas haploides com metade do número de cromossomas iniciais. Então,
Na meiose, a célula-mãe apresenta um certo número de cromossomas e as células filhas vão apresentar metade de cromossomas da célula-mãe. Então, se na meiose a célula-mãe apresenta por aí 40 cromossomas, quando ela se divide, no final, as células filhas serão haploides com cada 20 cromossomas. 20 cromossomas. É assim, uma outra característica, uma outra diferença importante entre a mitose e a meiose é que na mitose, a mitose normalmente ocorre em células somáticas. A mitose ocorre em células somáticas. As células somáticas são aquelas células que vão formar os tecidos, vão formar os órgãos, vão formar os sistemas. E as células somáticas, a informação genética que está presente nas células somáticas, geralmente ela não é transmitida para as próximas gerações. Enquanto a meiose, ela vai ocorrer em células germinativas. As células germinativas são aquelas onde a informação genética, quando a célula ela se divide por meiose, a informação genética também será transmitida às gerações futuras. Então, aqui, com essa informação, já é possível responder com clareza a pergunta número 3. Aqui quer a alternativa incorreta. Vamos analisar. A linha A. Na meiose são formadas 4 células filhas, isso é verdade. Então, aqui as 4 células filhas. A linha B. A meiose ocorre em células somáticas, isso já não é verdade. Nós dissemos muito bem que a meiose ela vai ocorrer em células germinativas e a mitose vai ocorrer em células somáticas. Logo, já encontramos, nem preciso ler as alternativas a seguir, né? A alternativa C e D. Eu já sei que a alternativa incorreta é a alternativa D. Então, número 3, a alternativa correta é B. Ok, dando continuidade, vamos agora para a pergunta número 4. Número 4 diz o seguinte. Ao final dos processos de divisão celular, verifica-se uma etapa conhecida como citocinese. Nela ocorre. A citocinese é o processo que geralmente vai ocorrer na última fase da divisão celular. A última fase da divisão celular, tanto na mitose, assim como na meiose, é a telófase ou é a telofase. Na etapa da telofase, é onde ocorre a divisão do citoplasma. É onde ocorre isto. É onde a célula ela se divide. É onde a célula ela se divide em 2. Ok? Então a opção correta para a pergunta 4 é a opção D. Para a pergunta 5 diz assim. Analise as alternativas abaixo e marque a que indica corretamente uma etapa da mitose, que se caracteriza pela organização dos cromossomas na região mediana da célula. Assim, para a pergunta número 5, nós sabemos que a etapa da mitose, na qual os cromossomas serão organizados na região mediana. Região mediana é a região do meio. É a etapa da metafase. Então, os cromossomas ficam alinhados assim no polo equatorial ou na placa equatorial, onde esses cromossomas vão se ligar às fibras do fuso acromático. Vão se ligar às fibras do fuso acromático. Então, a alternativa correta para a pergunta número 5 é a alternativa B. É a alternativa B. Número 6 diz assim. Todos os meses, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, ocorre o processo da ovulação. Esse processo caracteriza-se pela liberação. É assim. Existe o que nós chamamos de ciclo menstrual. Um ciclo menstrual normal, regular, tem duração de 28 dias, onde no 14º dia
após o início da menstruação, é onde vai ocorrer a libertação do ovócito secundário, ou vulgarmente chamado por óvulo. Mas o ovócito secundário não é exatamente o óvulo, né? Para você que é mulher, para você que é homem, uma mulher que tem um ciclo menstrual regular, um ciclo menstrual normal, que leva por aí 28 dias, o ciclo menstrual inicia logo no primeiro dia em que a mulher menstrua. Então, logo no primeiro dia a mulher menstrua, a partir de agora você passa a contar os 28 dias. Então, depois dos 28 dias vai descer a segunda menstruação, no ciclo regular. Mas algumas mulheres não apresentam um ciclo regular. Aquelas mulheres vão apresentar 29 dias do ciclo menstrual, 30 dias, 31, 32, 33, é algo comum, não é? Mas para aquelas mulheres que têm um ciclo menstrual de 28 dias regular, no primeiro dia da menstruação começa o ciclo. No 14º dia é o dia mais fértil dessa mulher. Se essa mulher acasalar ou manter relações sexuais com um homem, provavelmente ela vai engravidar. Então, geralmente, os dias mais férteis de uma mulher, normalmente, é 3 dias antes e o próprio 3 dias antes do 14º dia e 3 dias depois do 14º dia. Então, nesses dias, são dias onde a mulher tem probabilidade de libertar o seu ovócito secundário, que nós chamamos de gâmeta feminino. Então, o ovócito secundário geralmente será libertado a partir do seu local de produção, que é o nível dos ovários, para a tubo-uterina, ou oviduto, ou trompas do falópio. Então, já dei informação necessária para que você possa responder esta pergunta com clareza. Então, a opção correta para a pergunta número 6 é a opção C, que diz ovócito secundário. Vamos agora para o número 7. O número 7 diz assim: o processo em que são formados os espermatozoides é conhecido por espermatogênese e pode ser dividido em 4 fases principais: germinativa, de crescimento, de maturação e de diferenciação. A respeito da fase de crescimento, marque a alternativa correta. É assim, geralmente, os espermatozoides, que são os gâmetas masculinos, ou células reprodutoras masculinas, ou células sexuais masculinas, eles são produzidos dentro dos túbulos seminíferos, ao nível dos testículos. Esses espermatozoides, eles, para serem produzidos e chegar na sua fase de maturação, que é a fase do seu amadurecimento, para que sejam funcionais, para poderem fecundar o óvulo, passa por um processo. E esse processo de espermatogênese, que é o processo de formação do gâmeta masculino, que nós chamamos de espermatozoide, é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a fase germinativa, ou fase de multiplicação. A segunda etapa é a fase de crescimento. E a terceira etapa é a fase de maturação. E a última etapa é a fase de diferenciação. Basicamente, na fase germinativa, vai ocorrer a multiplicação, a proliferação de células primordiais germinativas, que nós chamamos de espermatogônios, onde vão aumentar em quantidade a partir de um processo que nós chamamos de mitose. Na segunda etapa, que é a fase de crescimento, nessa fase é a fase que é caracterizada por não ocorrer a divisão celular. Na fase de crescimento, uma célula que nós chamamos de espermatogônio, não sofre divisão celular, mas apenas é a fase onde a célula cresce, aumenta o seu tamanho. E esses espermatogônios se transformam
em espermatócitos de primeira ordem, ou espermatócitos 1. Então, eu já dei resposta para essa pergunta. Então, a alternativa correta para a pergunta número 7 é a alternativa B, que diz: na fase de crescimento, ocorre o crescimento da célula em volume. Então, para a pergunta 7, a opção correta é B. Pergunta 8. Se está a gostar da resolução, não se esqueça de colocar o like, de subscrever-se no canal. Isso nos ajuda da seguinte maneira. O YouTube, o Facebook, ele entende que esse conteúdo que estamos a produzir é relevante. Então, ele vai recomendar para mais pessoas que necessitam desses conhecimentos, desse auxílio, para poderem se preparar da melhor maneira para os exames de admissão no Instituto de Ciências de Saúde. Então, coloca o like, subscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque a cada dia vamos produzindo mais videoaulas, vamos produzindo mais conteúdo para que você se prepare da melhor maneira para os exames de admissão. Para você que precisa de uma preparação detalhada, uma preparação que vai te ajudar a fazer da melhor maneira os exames de admissão, as inscrições aqui no CPE, elas já estão abertas. Você pode vir aqui no CPE. Nós teremos todo o gosto de poder te ajudar nessa tua caminhada acadêmica para você poder concretizar o seu sonho ou o seu objetivo, que é ser admitido, que é se formar no Instituto de Ciências de Saúde. Então, venha ao CPE que nós vamos te ajudar a alcançar o seu sonho, a alcançar o seu objetivo. Então, dando continuidade, vamos para a pergunta número 8. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia da seleção natural. Eu já li todas essas afirmativas, mas também eu posso voltar a ler. A afirmação da linha A diz o seguinte: os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem essas características para os seus descendentes. Afirmação errada. Não são os mais fortes que sobrevivem e que transmitem as suas características para a descendência. Isso não está certo. A linha B. Os organismos mais fortes conseguem reproduzir-se e impedir a reprodução dos mais fracos. Isso não é verdade. A linha C. Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio e todos os organismos mais fracos são extintos. Isso também não é verdade, segundo a ideia de evolução dos seres vivos de Charles Darwin. A linha D diz assim: os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão da característica vantajosa para os seus descendentes. Na verdade, em qualquer ambiente, os seres vivos mais adaptados, mais aptos, são eles que sobrevivem e têm maior probabilidade de deixar descendências se reproduzindo e transmitindo uma característica vantajosa para poderem habitar no ambiente. Então, aí a alternativa correta que explica ou que relaciona-se com as ideias de Charles Darwin, um grande evolucionista inglês, da alternativa correta para o número 8 é a linha D. É a linha D. Pergunta 9 diz o seguinte: o modelo da molécula de DNA proposto por Watson e Crick consiste numa cadeia dupla de nucleotídeos formando uma escada. Essa cadeia dupla está enrolada em hélice. Quais são os componentes que formam os degraus da escada? Os componentes que formam os degraus da escada são
são as bases azotadas, ou que nós chamamos de bases nitrogenadas. Então, a opção correta é a opção D para esta pergunta. Pergunta 10 diz assim: a sequência das fases da mitose é. A mitose ela é dividida em 4 fases, que é a profase, a metafase, a anafase e a telofase. Então, a opção correta para a pergunta 10 é a opção A. 11. O processo de síntese de uma molécula de RNA chama-se. Então, nós temos aqui o DNA, que vai formar o RNA, para depois formar as proteínas. Esse processo nós chamamos de dogma central da biologia. Dogma central da biologia. O DNA, normalmente, ele sofre um processo que nós chamamos de replicação. Nós sabemos que a replicação é o processo da duplicação do DNA. E esse DNA, ele vai sofrer um processo de transcrição. Quando o DNA ele é transcrito, ele vai formar o que nós chamamos de RNA mensageiro. Então, fica claro que o processo em que o DNA vai formar o RNA, nós chamamos de transcrição. E o processo onde o RNA mensageiro vai formar as proteínas, nós chamamos de tradução. Mas, entretanto, a pergunta nos pede o processo de síntese. Síntese é o mesmo que dizer produção. É o processo de síntese ou produção de RNA, chama-se transcrição. Então, para a pergunta número 11, a opção correta é a opção A. Pergunta 12 diz o seguinte: qual é a doença provocada por falta da vitamina D? Aqui fica claro que para você responder as perguntas com sucesso no Instituto de Ciências de Saúde, é que você precisa de ter um conhecimento profundo dos conteúdos de biologia. Um desses conteúdos que não falta aqui em biologia é o conteúdo que fala das vitaminas. Então, você precisa de conhecer as principais vitaminas e as suas consequências quanto à sua falta no organismo. Uma das consequências da falta da vitamina D é o raquitismo, que é o enfraquecimento dos ossos. Então, aí, a opção correta para a pergunta 12 é a opção B. 13. Os vasos sanguíneos que transportam sangue de todas as partes do corpo para o coração são chamados de... É assim, dentro do nosso organismo existe o que nós chamamos de sistema circulatório. Esse sistema circulatório tem como função, por exemplo, transportar as substâncias. O que transporta o sistema circulatório? Vai transportar os nutrientes, transporta o oxigênio, transporta também o dióxido de carbono, entre outras substâncias, como hormonas, proteínas, etc. Né? Entretanto, essas substâncias que são transportadas no sistema circulatório, elas percorrem vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, na qual o sangue percorre, nós vamos ter as veias, as vênulas, os capilares, as arteríolas e as artérias. Então, mas basicamente, vamos nos focar nas veias e nas artérias. O sangue, ele é bombeado do coração para todas as partes do corpo. Esse sangue, quando sai do coração, para todas as partes do corpo, vai ser transportado dentro de um vaso sanguíneo dentro de vasos sanguíneos que nós chamamos de artérias. Então, as artérias têm como função levar o sangue
do coração para todas as partes do corpo. Enquanto as veias fazem um processo inverso. As veias vêm com sangue do corpo para o coração. As veias trazem o sangue do corpo para o coração. Então fica claro que nesta pergunta, que os vasos sanguíneos que transportam o sangue de todas as partes do corpo para o coração são chamados de veias. Então, a opção correta para a pergunta 13 é a opção B. Ok? Não se esqueça de subscrever-se no canal, colocar um like, seguir as nossas páginas do CPE e Projeto Medicina. Também pode colocar aí nos comentários de onde nos assiste, de onde nos vê. E também pode sugerir algumas matérias que você não entenda, que nós estaremos aqui para poder produzir essas aulas para a sua preparação. Mas não se esqueça de vir subscrever-se aqui no CPE e vir se preparar com profissionais, com professores altamente qualificados e experientes que vão te ajudar para você que quer ser admitido no Instituto de Ciências de Saúde. Vamos para o número 15. O número 15 diz o seguinte: leia o texto a seguir para responder a esta questão. Diz assim: atualmente, os casais buscam métodos anticoncepcionais que lhes permitam um planejamento familiar com um determinado número de filhos. Nos países em desenvolvimento, com altos níveis de pobreza, existem dificuldades no controle da pois faltam programas de orientação sexual, educacional e condições de acesso aos métodos contraceptivos. Dentre esses métodos, alguns são combinações de hormonas que impedem a maturação dos folículos e a ovulação. Outros são cirúrgicos, impedindo a fecundação do ovócito. E ainda há os que também servem como prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. É assim, existem vários métodos contraceptivos que ajudam no planejamento familiar, no controle da taxa de natalidade das pessoas. E alguns métodos aqui, nesse texto, são mencionados, como, por exemplo, o uso de pílulas anticoncepcionais. Na verdade, as pílulas, a pílula é um método contraceptivo que apresenta um mecanismo de ação na manutenção e no controle de níveis de hormonas, evitando que haja, conforme o texto diz, evitando que haja a maturação dos folículos e, consequentemente, a ovulação. Enquanto existem outros métodos cirúrgicos, como a laqueadura. A laqueadura é o mesmo que dizer vasectomia, né? Que é um processo irreversível, contraceptivo. E também vamos ter a camisinha, né? Ou o preservativo, que vai evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Então, aqui a opção correta para a pergunta 15 é a opção D. Ok. Pergunta, já havia saltado da pergunta 14. A pergunta 14 diz o seguinte: são doenças respiratórias, exceto, ou seja, todas as doenças aqui são respiratórias. Por exemplo, a gripe é uma doença respiratória, a pneumonia é uma doença respiratória, a Covid também é uma doença respiratória. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Então, a única que não é uma doença respiratória aqui é a sífilis, que está indicado na alternativa D. Então, 14, a alternativa correta é D. Vamos para 16. 16 diz assim: o sangue é constituído por uma parte líquida e uma parte sólida. Como se chama a parte líquida? Ou seja, nós sabemos que dentro do nosso organismo existe um líquido que nós chamamos de sangue. O sangue ele é dividido em duas partes. Nós teremos
vai ser dividido. Teremos o sangue é dividido em duas partes. Teremos o sangue é constituído por plasma e também vai ser constituído por elementos figurados. Plasma é a parte líquida do sangue. Plasma é a parte líquida do sangue. Enquanto elementos figurados é a parte na qual nós vamos encontrar as células sanguíneas. As células sanguíneas. O plasma sanguíneo é constituído por água, sais minerais, proteínas, hormonas e etc. Enquanto os elementos figurados do sangue vão ser formados por células como hemácias, plaquetas e leucócitos. Então, basicamente, essa é a constituição básica do sangue. Então, a parte líquida que constitui o sangue nós chamamos de plasma sanguíneo. Então, para a pergunta 16, a opção correta é a opção B. Pergunta 17 diz o seguinte: as plaquetas ou trombócitos têm como função? As plaquetas fazem parte do sangue e têm como função permitir a coagulação sanguínea. Então, as plaquetas têm a função de coagulação sanguínea. Isto é indicado pela alternativa B. Pergunta 18. Diz o seguinte: a molécula de ARN, ácido ribonucleico, é fabricada no núcleo, migra para o citoplasma, onde irá determinar. Nós sabemos que o DNA, a partir de um processo de transcrição, vai fabricar, vai produzir, vai sintetizar o RNA mensageiro. Esse RNA é produzido exatamente no núcleo e ele migra para o citoplasma. No citoplasma, o RNA irá determinar a sequência de aminoácidos, que é um trio, irá determinar a sequência de aminoácidos da proteína a ser produzida. Nós sabemos que as proteínas elas são formadas por unidades básicas que nós chamamos de aminoácidos. E esse processo é completado exatamente dentro dos ribossomos. Cada trio existe uma sequência de 3 nucleotídeos que nós chamamos de trio ou tripleto, ou podemos chamar de codão. Então, cada trio de bases dessa molécula é chamado de codão. Então, a alternativa correta para a pergunta 18 é A. É A. Ok, vamos dar continuidade. Pergunta 19. Diz o seguinte: a hemofilia é um caráter recessivo determinado por gene H minúsculo, localizado no cromossoma X. Se um casal normal tiver um filho hemofílico, qual será o genótipo dos pais? É assim. Nós estudamos, você estudou a hereditariedade humana e genética. Nós, na hereditariedade humana, nós estudamos 2 tipos de herança. Estudamos a herança autossômica e a herança sexual. Na herança autossômica, você estudou a herança autossômica dominante e a herança autossômica recessiva. Na herança autossômica sexual, você estudou 2 anomalias muito famosas, que é o daltonismo e é o hemofilismo. O hemofilismo é caracterizado pela incapacidade das células permitir a coagulação no organismo. Então, o hemofilismo, o gene causador dessa herança, causador dessa anomalia, é o gene
é o alelo recessivo, que é H minúsculo. Então, vou apresentar um quadro onde vamos apresentar o genótipo e o fenótipo quanto ao hemofilismo. Nós teremos aqui hemofilismo, onde nós teremos o fenótipo, teremos o genótipo. Quanto ao fenótipo, que são características visíveis de um organismo, devemos ter aqui um homem normal. Um homem normal vai apresentar cromossoma X com o alelo dominante H, Y. Vamos ter aqui um homem hemofílico que vai apresentar um alelo recessivo no cromossoma X, Y. E vamos ter aqui uma mulher normal que vai apresentar os dois cromossomas X com o mesmo alelo dominante H. E vamos ter aqui uma mulher portadora. Uma mulher portadora vai apresentar um alelo dominante em um cromossoma X, um alelo recessivo no outro cromossoma X. E depois vamos ter aqui uma mulher hemofílica, onde vamos ter aqui um alelo recessivo no cromossoma X e um outro alelo recessivo no cromossoma X. Então nós temos isto. Aqui nesta pergunta, querem saber se um casal normal tiver um filho hemofílico. Aqui nós vamos ter um casal normal, onde vamos ter aqui um macho e a fêmea. O homem só pode ser normal ou hemofílico. Quando um homem, o macho no caso, é normal, vai apresentar no cromossoma X o alelo dominante Y. E vai apresentar a mulher, se for normal, apresenta nos dois cromossomas X os dois alelos dominantes, H. E depois vamos ter... Querem saber nesta pergunta, qual será o genoma? Se um casal normal tiver um filho hemofílico, então aqui o filho, se é hemofílico, filho é sexo masculino, vai apresentar cromossoma X e cromossoma Y. Se é hemofílico, é porque no cromossoma X vai apresentar o alelo recessivo. Isto quer dizer que a mulher, no caso, ela é uma mulher normal portadora. Por quê? É uma mulher normal portadora porque este descendente aqui, este filho aqui, herda um alelo de sua mãe, um alelo de seu pai, onde provavelmente este alelo recessivo, este cromossoma X com alelo recessivo, teria herdado da sua mãe. E este cromossoma Y terá herdado do seu pai. É daí que o genótipo do pai está aqui e da mãe está aqui. Isso significa que a mãe é mulher portadora, ela não é hemofílica, mas é portadora do alelo que determina o hemofilismo, e o pai é normal. Então aqui a alternativa correta para essa pergunta é a alternativa A. 20. Pergunta 20 diz o seguinte: é só acompanhar aí o quadro. Faça a correspondência das relações entre os seres vivos. Coluna A com a respectiva classificação ecológica, coluna B. 1. O piolho do corpo humano suga o sangue do homem. O piolho, ele é um parasita. Então, o homem é o hospedeiro. Uma relação que existe entre parasita e o hospedeiro, nós chamamos de relação de parasitismo. Então, aqui, 1 combina com B. 2. O leão caça uma girafa e devora. Então, esta é uma relação ecológica onde temos um predador e uma presa. No caso do leão, vai ser o predador e a presa vai ser a girafa. Então, é uma relação de predação. Então, 2 combina com A. 3.
Os chacais aproveitam os restos que o leão deixa. Existem animais carnívoros como chacais, que são animais que se alimentam de restos de outros animais. Por exemplo, os chacais se alimentam de restos de leões. Essa relação ecológica em que os chacais, no caso, quando se alimentam de restos de leão, não estão a prejudicar o leão, mas somente estão a se beneficiar. Uma relação ecológica na qual um organismo se beneficia, mas sem prejudicar o outro, nós chamamos de comensalismo. Ou aqui no texto aparece facilitação. No caso, o leão vai facilitar para os chacais. Então, 3 combina com D. 4. Um fungo e uma alga cooperam formando o líquen. Nós sabemos que essa relação que existe entre um fungo e uma alga, nós chamamos de líquen. E esta relação é conhecida como relação mutualística. Então, aqui, 4 combina com C, que é mutualismo. 5. Um leão caça uma zebra e um grupo de hienas afugenta o leão para comê-la. Então, nós sabemos que o leão e as hienas, os leões e as hienas, são animais carnívoros. Uma vez que são animais de espécies diferentes, e uma vez eles lutam pelo mesmo alimento, então ali temos uma relação ecológica que nós chamamos de competição. Entretanto, o leão e a hiena competem pelo mesmo alimento, que no caso, o banquete seria a zebra. Então aí nós teríamos a relação de competição. Então 5 combina com E. Então a alternativa correta, que tem essa toda combinação, é a alternativa A. Pergunta 20, a alternativa correta é A. 19 sabemos que é A e 20 também é A. Pergunta 21 diz o seguinte: fazendo uma comparação dos processos de mitose que ocorrem no corpo humano, preencha a tabela a seguir. Ok, nós temos essa tabela. Aí nós temos mitose. E aqui nós temos meiose. Temos mitose e meiose. Quanto ao número de células filhas, na mitose, nós já definimos a mitose. Já sabemos que a mitose é o processo de divisão celular em que uma célula mãe se divide, originando 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Então, na mitose, vai se formar 2 células filhas. Então, aí onde vem A é 2. E a meiose é o processo de divisão celular em que uma célula mãe diploide se divide e origina 4 células filhas haploides. As células filhas que são originadas por meiose vão apresentar metade de cromossomas da célula mãe. Então, nós já sabemos que na meiose, geralmente, há a formação de 4 células filhas. A formação de 4 células filhas. Então, aí para a meiose, teríamos 4. No caso da meiose, teríamos 4 células filhas. Depois, conjunto dos cromossomas, cariótipo das células filhas. Quanto ao cariótipo, o cariótipo da mitose, pode ser tanto 2N ou pode ser N. E o cariótipo da meiose, quando as células que serão formadas, células filhas da meiose, o cariótipo vai ser N. Então, enquanto na mitose vai ser 2N ou N. E depois, quanto ao tipo de célula, querem saber quanto ao tipo de célula? Se é célula haploide ou célula diploide. A célula mãe para mitose é uma célula diploide, normalmente, e a meiose também vai ser célula diploide. Vai ser célula diploide. Então, aí,
a alternativa correta aí para C será diploide. E depois, quanto à finalidade das células formadas? As células formadas na mitose têm finalidades como reprodução em organismos unicelulares que apresentam uma única célula e tem finalidade como crescimento, regeneração de tecidos. Essa é a finalidade, no caso a importância. Já a finalidade para a meiose, aqui vai ser formação de gametas. Formação de gametas. Então aí a alternativa correta para essa pergunta é a alternativa B. A alternativa B é a correta para o número 21. 2. Quais das seguintes doenças são provocadas por bactérias? Sarampo é uma doença viral, a Covid também é uma doença viral, o HIV também é uma doença viral. Então, a alternativa correta para a pergunta 22 é a alternativa D. A pneumonia pode ser uma doença causada por vírus, mas também pode ser causada por bactérias. Entretanto, o nome da bactéria que causa a pneumonia, né, é Streptococcus pneumoniae, né? É o nome da bactéria que vai causar a pneumonia. Então, para a pergunta 22, a opção correta é D. Agora vamos para a 23. São doenças do aparelho circulatório. É assim, nós sabemos que a pneumonia é uma doença infecciosa que causa multiplicação ou proliferação de agentes infecciosos como parasitas ou vírus ao nível dos alvéolos pulmonares ou sacos pulmonares. E enquanto a beriberi é uma doença que é causada pela falta da vitamina B1. E a diabetes é uma síndrome metabólica múltipla que é manifesta pela incapacidade ou a disfunção pela incapacidade ou a disfunção da insulina em exercer a sua função. Enquanto o infarto do miocárdio, nome bonito, né? Chama-se ataque cardíaco. Infarto do miocárdio é o mesmo que dizer ataque cardíaco. É causado pela morte das células que fazem parte do músculo do coração, que impede o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Então aí a alternativa certa aí para o número 23 é a alternativa B. Alternativa B. Ok, vamos agora para a pergunta número 24. Em biologia, a evolução pode ser definida como? Nós sabemos que a evolução é a modificação dos organismos, é a modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Isso chama-se evolução. Então a opção correta para 24 é a opção B. Pergunta 25 diz o seguinte: a paleontologia é o ramo da ciência que estuda os fósseis. O termo fóssil vem do latim fossilis e está relacionado com o verbo cavar, do latim fodere, que significa retirado. Classifique as afirmativas a seguir com o verdadeiro ou falso, né? 1. Fósseis são vestígios de organismos que foram preservados com o passar dos anos. Isso é verdade. Qualquer resto ou vestígio encontrado imerso no solo é considerado um fóssil. Não é verdade. Essa alternativa não é verdade. Não é qualquer resto ou vestígio que é encontrado imerso no solo que é um fóssil. Para que seja fóssil, é preciso se registrar esse vestígio ou essa marca numa pedra ou numa rocha, né? Por isso a 2 é falso.
3. A fossilização está relacionada com as condições do local e as características morfológicas do organismo. Isso é verdade. 4. As emissões radioativas de elementos como carbono, urânio, auxiliam na determinação da idade de um fóssil. Isso é verdade. A sequência correta é a alternativa C. 25 é C. Pergunta 26. A teoria de origem das espécies de Charles Darwin analisou o mecanismo evolutivo partindo de um ancestral comum. De acordo com a teoria proposta por Darwin, esses ancestrais comuns, ao longo de tempos geológicos, sofreram alterações, que somadas e acumuladas em sucessivas gerações, justificam as diferenças entre as novas espécies. Segundo o darwinismo, existem várias evidências que sustentam o fato e o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria, né? Então, a teoria, segundo o Darwin, é de seleção natural, que está indicada pela opção B para a pergunta 26. Não se esqueça de subscrever-se no canal Exames da Admissão Moçambique CPE e de seguir a nossa página do Instagram, Exames da Admissão MOS. E também não se esqueça de colocar o like, de comentar, deixar o seu comentário o que está achando da resolução do exame ou o que achou da resolução do exame. E também de escrever aí onde nos assiste. E se quiser uma preparação personalizada, uma preparação intensa, detalhada, que visa a sua admissão no Instituto de Ciência de Saúde, venha ao CPE, nós teremos todo o gosto em poder te preparar. Não se esqueça de seguir as nossas páginas do Facebook, CPE e também Projeto Medicina. Então, vamos seguir com a resolução do exame. Vamos para a pergunta 27. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de alguma forma, influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marca alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida por Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck foi um grande evolucionista que tentou explicar a evolução dos seres vivos. E o Lamarckismo ele é justificado a partir de duas leis de Lamarck. A primeira lei é a lei da herança dos caráteres adquiridos e a segunda lei é a lei de uso e desuso. Então a opção correta para a pergunta 27 é a opção D. Pergunta 28. O aparelho reprodutor masculino é constituído por vários órgãos. Um desses órgãos é comum com o aparelho urinário, né? Então, qual é esse órgão? Esse órgão nós chamamos de uretra. Uretra é um órgão comum no sistema urinário e também no sistema reprodutor masculino. No sistema urinário, a uretra é o local na qual haverá expulsão ou a passagem da urina para o meio externo. Já, atenção que essa urina, ela vai ficar armazenada ao nível da bexiga. Então, quando a bexiga ela fica cheia, fica saturada, então ocorre a libertação da urina, né? No momento em que você está a urinar ou está a fazer xixi, né? E já no aparelho reprodutor masculino, a uretra também é um canal que vai permitir a saída do esperma no momento da ejaculação, no caso dos homens. Então a opção correta para 28 é a opção C. 29. Das seguintes afirmações, escolhe a única que é verdadeira. Aqui, a única que é verdadeira está indicada na opção C, que diz o ciclo uterino tem 3 fases. Primeiro temos a fase folicular, a fase da ovulação e a fase do corpo amarelo. Então a opção correta para 29 é a opção C.
30. Existem várias doenças de transmissão sexual, vulgarmente conhecidas como DST ou DTS, doenças sexualmente transmissíveis. Qual das linhas abaixo tem só DST, DTS? Então, as DTS são doenças que são transmissíveis sexualmente. Aqui nós temos o HIV, SIDA, a sífilis e a gonorreia. Ok? Vamos avançar para a pergunta 31. Na pergunta 31 temos a imagem que você consegue ver aí. Essa imagem representa o aparelho reprodutor feminino, na pergunta 31. O órgão onde ocorre a fecundação, que é a união do espermatozoide com o óvulo, está indicado pelo número. O órgão na qual vai ocorrer a fecundação, nós chamamos de tuba uterina ou trompas do falópio, ou podemos chamar de oviduto. Isto está indicado aí no número 1. É por isso a opção correta para a pergunta 31 é a opção A. Pergunta 32. Que tipo de sangue circula na parte direita do coração? É assim, na parte direita do coração circula o sangue que deverá ir até os pulmões para ser purificado. Esse sangue é sangue rico em dióxido de carbono. Então, nós chamamos de sangue venoso. Na parte direita do coração circula o sangue venoso. Na parte esquerda do coração vai circular o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Então, a parte direita circula o sangue venoso, que é o sangue rico em dióxido de carbono. É daí que a alternativa correta para a pergunta 32 é a opção A. 33. As células vegetais distinguem das células animais pela presença de... Uma das diferenças que existe entre célula vegetal e célula animal é que as células vegetais vão apresentar parede celular e apresentam os cloroplastos, enquanto a célula animal não possui parede celular, não possui os cloroplastos. Então, aí a opção correta é a opção A para a pergunta 33. Pergunta 34 diz o seguinte: são constituintes do núcleo. Nós sabemos que o núcleo basicamente é constituído por nucleoplasma, que é a parte líquida do próprio núcleo, é a parte onde ocorrem as reações químicas, e vai ser constituída pela cromatina. A cromatina é formada por DNA e proteínas. E vamos ter a parte do nucleolo. Vamos ter a parte dos poros que formam a parte externa do núcleo. E por fim vamos ter a carioteca. A carioteca é a famosa membrana nuclear ou envoltório nuclear. Então aí, a opção correta para a pergunta 34 é a opção A. 35. Qual é o órgão que indica corretamente o cariótipo que representa o indivíduo do sexo masculino? É assim, para a pergunta 35, na pergunta 35, né? Vamos ter aqui o cariótipo humano. Vamos ter aqui o homem com H minúsculo, que é o macho, e vamos ter aqui a fêmea. Atenção que aqui não falaram, ou em biologia, não é tratada a questão de homossexualismo. Não falamos de cromossomos estão presentes em gays, né, em lésbicas, né? Mas falamos do homem no sentido real e também da mulher, que é a própria fêmea. Então falamos de macho e fêmea. Aqui não há meio termo, em termos de características. Então, quanto ao cariótipo, nós teremos, o homem vai apresentar 46 cromossomas. Assim como a mulher vai apresentar 46 cromossomas. Desses cromossomas, nós teremos
os cromossomas, 44 cromossomas serão autossômicos. 44 cromossomas serão autossômicos e 2 serão sexuais. No caso do homem, serão os cromossomas X e Y. Então, o cariótipo do homem é 44XY, assim. No caso da mulher, 44 cromossomas são autossômicos e 2 serão sexuais, que é cromossoma XX. Uma vez que os cromossomas sexuais do homem são diferentes, é X e Y, é daí que o homem é conhecido como indivíduo heterogamético. Enquanto os cromossomas sexuais da mulher e da fêmea são iguais, então a mulher é conhecida como homogamética. Então, quanto ao cariótipo da mulher, teríamos 44XXX. Entretanto, aí quer um cariótipo do indivíduo do sexo masculino, que está indicado na alternativa C. Vou me afastar para que você possa fazer o seu screenshot. Não se esqueça de seguir as nossas páginas, não se esqueça de vir aqui no CPE para poder se preparar. Isto aqui é um cheirinho daquilo que você precisa saber para fazer o exame de admissão. Assistindo à resolução a partir daí, não é suficiente para que você possa ser admitido no Instituto de Ciência de Saúde. Daí a necessidade de procurar profissionais qualificados e experientes para poder te dar a instrução necessária para que você possa ser admitido e poder realizar o seu sonho, que é estudar no Instituto de Ciências de Saúde. Então, para a pergunta número 35, a opção correta é a opção C. Ok? Podemos ir agora para a pergunta número 36. Na espécie humana, o número de cromossomas é 46. Quantos cromossomas serão encontrados, respectivamente, nos espermatozoides, óvulos e células epidérmicas? Na espécie humana, nós temos 46 cromossomas. É um cariótipo humano. Imaginemos que isto aqui é uma célula. Nós sabemos que uma célula, quando se divide por mitose, vai formar 2 células filhas com o mesmo número de cromossomas. Então, se esta célula tem 46 cromossomas, as células filhas terão 46 cromossomas. Quando uma célula se divide por meiose, é uma célula diploide que apresenta um número par de cromossomas, 46 é o número par, ela se divide para formar 4 células filhas com metade do número de cromossomas, né? Que serão, metade de 46 é 23. Todas as células do corpo humano resultam a partir da divisão mitótica, quase todas há a mitose, exceto as células sexuais, os gametas. Os gametas são formados a partir da meiose. E os gametas, não tenha dúvida, estamos a falar dos espermatozoides, estamos a falar dos óvulos. Então temos espermatozoides e óvulos são os gametas. Os gametas são formados a partir da meiose. Então, na espécie humana, uma célula normal, que é uma célula germinativa, ela vai se dividir por meiose para formar células filhas que vão ter metade do número de cromossomas, que no caso, metade de 46 é 23. Então, os espermatozoides vão ter 23, os óvulos também vão ter 23 cromossomas. Enquanto as células epidérmicas fazem parte daquelas células somáticas, aquelas células que resultam a partir da divisão de uma célula somática, onde o número de cromossomas da célula mãe prevalece nas células filhas. Então, se uma célula filha tem 46, se uma célula mãe tem 46 cromossomas, as células filhas também terão 46 cromossomas. Então, aqui nós teremos as células epidérmicas. Então, 46. Então, aí, uma vez que dizem, respectivamente, espermatozoide 23, óvulo 23 e células epidérmicas será 46. Então, para a pergunta 36, a alternativa correta é a alternativa A. Pergunta 37.
Os ácidos nucleicos podem diferenciar-se conforme a base nitrogenada e o açúcar que a compõe. É assim, existem dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. O que acontece é que o DNA é formado por um açúcar chamado desoxirribose, o açúcar é chamado de ribose. E quanto às bases azotadas ou nitrogenadas no DNA, teremos adenina, guanina, citosina e timina. Enquanto no RNA teremos adenina, guanina, citosina e uracilo. Então, quanto às bases, a diferença é quanto a timina no DNA e uracilo no RNA, né? É correto afirmar que onde aparece desoxirribose é DNA. 2, onde aparece ribose é RNA. Então, a opção correta para a pergunta 37 é a opção A. Pergunta 38 diz o seguinte. A imagem abaixo representa um método anticoncepcional, né? Como se chama esse método? Esse método aí chama-se vasotomia. Chama-se vasotomia. Então, 38, a opção correta é A. 39. O cientista que pela primeira vez observou e descreveu a célula foi Robert Hooke. Está indicado na opção C. E 40. O que provoca a deslocação do bolo alimentar ao longo do esôfago, né? A deslocação do bolo alimentar ao longo do esôfago, ou seja, quando o bolo alimentar passa da faringe, passa do esôfago até o estômago, nós chamamos de movimentos peristálticos. Está indicado pela opção B. Então, se gostou da resolução, não se esqueça de subscrever-se no canal Exames da Admissão Moçambique CPE e siga o nosso Instagram, Exames da Admissão MOS, e siga as nossas páginas do Facebook CPE Projeto Medicina. Venha ao CPE fazer a preparação detalhada, uma preparação com professores super experientes, qualificados, que vão te ajudar a concretizar o seu objetivo, o teu sonho. Entrar no Instituto de Ciência de Saúde é sempre uma tarefa muito difícil, é muito complicado, porque as vagas são poucas e o número de concorrentes é muito maior. Então, para você poder ser admitido, estudar no Instituto de Ciência de Saúde, terá de fazer uma preparação excepcional, uma preparação de qualidade, a fim de permitir a sua admissão naquela instituição. Até a próxima. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.